Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo do nosso curso de transferência de calor. Eu vou falar nesse capítulo sobre condução de calor unidimensional. A gente já viu no capítulo 2 a dedução da equação tridimensional da condução de calor. Nesse capítulo nós vamos focar apenas no modelo unidimensional, mas vamos ver várias análises que podem ser feitas a partir do modelo unidimensional. A primeira coisa que nós vamos ver nesse capítulo vai ser a parede plana. A gente chegou até a fazer algumas coisas sobre a parede plana no capítulo anterior, mas fundamentalmente ela está sendo introduzida agora, ok? Portanto, a distribuição de temperaturas ela pode ser determinada através da solução da equação de calor com algumas condições de contorno pertinentes. A gente viu que para o modelo 1D nós precisamos de duas condições de contorno para a gente conseguir resolver, e se o problema não for em regime permanente, a gente precisa da condição inicial, ok? Portanto, o que nós temos aqui? Para essa parede mostrada, se a gente considerar a condição de regime permanente, e, nesse caso, sem fonte ou sumidor, ou seja, não há uma taxa de geração de energia aqui, portanto não tem nenhum Q-ponto nessa parede, e a diferença de temperatura nessa equação deve-se exclusivamente à variação entre a temperatura em um lado da placa, tá, um lado da parede, que está sujeita a uma condição, podemos dizer, de temperatura prescrita aqui, tá? Que seria um TS1, ou uma condição de contorno de convecção, já que a gente tem o H, ok? Então nós temos o H, nós temos a temperatura do fluido 1, e aqui nós temos, na outra placa, nós temos a mesma coisa, a temperatura do fluido em 2, H2. O que fica implícito aqui é que T infinito 1 é maior do que T infinito 2, e por causa disso a condução de calor está ocorrendo aqui da esquerda para a direita, ok? Nós vimos que a equação geral vai nos fornecer isso daqui, já que a gente pode anular o termo transiente, porque o termo transiente ele é igual a zero. Vocês lembram lá do termo transiente, que é ρCp ΔT com relação ao tempo. Então esse termo aqui é igual a zero, e por isso nós ficamos aqui com essa expressão, derivada com relação a x de k dt dx. O que nós sabemos? Nós sabemos que pela lei de Fourier, se nós temos condição de calor unidimensional em regime estacionário em uma parede plana sem geração de calor, fluxo térmico ele vai ser uma constante independente de x. Por quê? Porque o fluxo térmico vai ser a taxa de transferência de calor dividido pela área, e a taxa de transferência de calor é dada pela lei de Fourier por menos k vezes a dt dx, ok? Mas a temperatura ela é linear. Nós sabemos isso, que a gente viu no capítulo anterior, que essa temperatura era linear, ou seja, ela era uma reta aqui entre T1 e T2. Você tinha um decréscimo linear de temperatura, portanto a derivada disso vai ser uma constante. Então, derivada de T com relação a x é uma constante. Se isso aqui é uma constante, o fluxo de calor meu também vai ser uma constante. E se eu fizer a variação do fluxo de calor com relação a x, derivada de uma constante, nos dá zero, ok? Portanto, se a gente tiver uma parede plana sem geração de calor e com propriedades constantes, o fluxo térmico vai ser uma constante independente do x. Se a condutividade térmica do material for constante, nós podemos integrar duas vezes, porque a nossa expressão lá da equação 3.1, ela vai ficar que jeito? Ela vai ficar K derivada da temperatura, D2T,
a dx2, ok? Isso daqui é igual a zero. Então, nós vamos ficar apenas com d2t dx2 igual a zero. E se a gente integrar duas vezes, a gente acha que a temperatura T de x ela vai ser dada por um C1 de x mais um C2. Essa é a solução geral da nossa equação. Nós devemos obter quais que são as condições de contorno 1 e 2. Para isso, nós precisamos de condições especificadas, que nesse caso a gente vai aplicar as condições de Dirichlet, ou seja, de temperatura prescrita, lá na face em 0 e na face em L. E para fazer isso a gente vai falar que a temperatura de 0 é igual a TS1 e a temperatura lá da outra face é igual a 1 TS2. Fazendo isso, substituindo x igual a zero, a gente acha diretamente que C2 é igual a TS1. E fazendo analogamente em L, o TS2 vai ser C1L mais TS1. Ou seja, C11 é igual a TS2 menos TS1 sobre L. E nós podemos substituir tanto 3.5 e 3.6 na nossa distribuição de temperatura e determinar qual é a equação de T de x para essas condições de contorno de temperatura prescrita, tanto em x igual a 1 quanto em x igual a L. Nesse caso, vai ficar evidente para a gente que se nós tivermos condução unidimensional em regime estacionário, em uma parede plana, no caso sem geração de calor e com condutividade térmica constante, a temperatura ela está variando linearmente com x, que é o que é representado aqui por esse coeficiente TS2 menos TS1 sobre L, seria a inclinação da minha reta em função de x, mais TS1, ou seja, para x igual a 0 a temperatura parte de 1 e para x igual a L eu tenho apenas TS2, ok? Nós podemos derivar essa expressão com relação a x, por quê? Porque o fluxo térmico de x pela lei de Fourier vai ser igual a menos k derivada da temperatura com relação a x. Nesse caso, então, o que nós temos vai ser K sobre L, TS1 menos TS2. Inverteu o sinal, ok? Nesse caso, nós podemos verificar que a taxa de transferência de calor, tanto a taxa de transferência de calor quanto o fluxo térmico, são constantes independente de x, já que a gente não tem nenhum valor aqui multiplicado por x. TS1 e TS2 são constantes, K é constante e L também é constante. Portanto, o procedimento para resolver problemas de condução de calor, na prática, ele vai ser resumido dessa maneira aqui. Primeiramente, nós devemos formular o problema obtendo a equação diferencial que vai ser aplicável em sua forma mais simples, especificar as condições de contorno, obter a solução geral da equação diferencial e aplicar as condições de contorno e determinar as constantes arbitrárias da solução geral. Portanto, esse vai ser o esquema que nós devemos utilizar para resolver problemas de condução de calor. Primeiro, especifica qual que é a equação que está sendo aplicável. Por exemplo, eu estou trabalhando no modelo bidimensional, então eu tenho lá com propriedades constantes e regime permanente. Então, d2t dx2 mais d2t dy2, isso daqui é igual a zero. Obter qual que é a solução geral para essa equação diferencial. Você vai lá na tabela de equações diferenciais, acha qual que é a solução geral quando eu tenho essa fórmula aqui. E nós aplicamos condições de contorno. Eu tenho uma placa aqui, esse lado da placa está uma temperatura, no outro lado, aqui na superfície superior, eu tenho outra temperatura, aqui eu tenho uma condição de fluxo prescrito, aqui embaixo eu tenho isolamento e por assim vai. Você define todas as condições de contorno e vai determinar quais que são as constantes arbitrárias
da sua solução, e assim você consegue obter a solução do problema, que seria encontrar qual que é a função, por exemplo, t de x, y, ok? Esse é o procedimento comum para resolver todos os problemas de transferência de calor, quase todos os problemas de transferência de calor que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse primeiro exemplo 3.1, nós vamos considerar uma extensa parede plana. Ela tem a espessura de 0,4 metros e a condutividade térmica de 1,8. A área da superfície é igual a 30 metros quadrados. O lado esquerdo da parede é mantido a uma temperatura constante T1 de 90 graus, enquanto o lado direito perde de calor por convecção para o ar ambiente a T infinito de 25 graus Celsius. Então nós temos uma parede, desse lado aqui a temperatura é mantida a 90 graus Celsius. Essa parede tem um comprimento L. E o lado direito dessa parede a gente tem um H e a temperatura em infinito aqui. Considerando uma condutividade constante e a ausência de geração de calor, portanto o Q ponto é igual a zero e o K é constante. Expresse a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor unidimensional permanente através dessa parede. Obtenha a expressão para a variação de temperatura na parede resolvendo a equação diferencial e avalie a taxa de transferência de calor através da parede. Então nós devemos encontrar qual que é o T de x e encontrar qual que é o valor da taxa de transferência de calor na parede. Então nós devemos encontrar o T de x e o Q ponto. É o mesmo do que eu resolvi? Não, porque agora nós temos as condições de convecção no lado externo, então você precisa resolver com condições de contorno de convecção. Vai mudar um pouco a resolução do problema. Vamos então para a resolução desse primeiro problema de transferência de calor do capítulo 3. Vamos então para a resolução do exemplo 3.1. O que nós temos no exemplo 3.1? Nós temos uma parede. Essa parede tem uma condutividade térmica K, tem uma espessura da parede de L igual a 0,4 metros. A temperatura prescrita na parede é de 90 graus Celsius e a área da parede é de 30 metros quadrados. A temperatura do fluido é 25, tá? Eu coloquei errado ali, mas está corrigido nos slides que eu enviei para vocês. E o H é de 24 watts por metro quadrado graus Celsius. Nós vamos assumir as condições que usualmente a gente está aplicando de regime permanente, condução unidimensional. Vamos considerar que não há geração de calor interna na parede, que isso foi um dado problema. E também vamos considerar que as propriedades térmicas do problema são constantes. Nós temos a condutividade térmica do problema, que é de 1,8 watts por metro graus Celsius. Ok, e eu vou definir que o X está iniciando nessa parede, que está com a temperatura prescrita. Bem, na letra A nossa, o que nós devemos determinar é qual que é a formulação do problema com as condições de contorno. A formulação matemática vai ser dada pela equação geral da condução, considerando que nós temos regime permanente, portanto a gente só tem condução de calor em x. Então, derivado com relação a x de k dt dx, como k é constante, ele vai para fora, a gente passa o k dividindo, vai ficar d2t dx2 igual a zero. Essa é a equação da condução de calor para um problema com regime permanente. Nós vamos assumir que nós temos a condição de contorno em 1, tá? Que eu vou chamar que a temperatura especificada em 1 e a condição de convecção. Vamos colocar aqui a condição de convecção, então, menos K dt dx em x igual a L. Isso daí vai ser igual a H TL menos T infinito. Essa é a condição de contorno 1 e a segunda condição de contorno 2.
Bem, nós vamos poder agora integrar a equação geral duas vezes com relação a x, justamente para obter que a temperatura em função de x vai ser uma constante 1 vezes x mais a constante 2. Ok? Então, integrando a primeira vez da dt dx é igual a c1 e t de x é igual a c1x mais c2. Com isso, nós podemos aplicar as condições de contorno que foram definidas, C1 e C2. Bem, em x igual a L, o que nós vamos ter? Nós vamos ter t de 0, que vai ser igual a C1 vezes 0 mais C2. Fazendo isso, nós temos que C2 é igual a temperatura em 1, que é igual a 90 graus Celsius. Em x igual a L, nós vamos ter menos K C1 igual a H C1L mais C2 menos T infinito. Portanto, temperatura em L menos T infinito. Com isso, nós podemos definir que C1 vai ser igual a menos H C2 menos T infinito dividido por K mais HL. Mas só que C1 a gente sabe que é igual a T1. Com isso, nós podemos definir que C1 é igual a menos H T1 menos T infinito. K mais H vezes L, ok? Portanto, a temperatura T de x vai ser especificada dessa maneira aqui. T de x é igual a menos H T1 menos T infinito, dividido por K mais H vezes L. Isso daí que multiplica o x mais T1. Então, nós temos que T de x é igual, e coloca aí, menos 24, que multiplica 90 menos 25, 1,8 mais 24 vezes 0,4. X mais 90. Com isso a gente tem a equação geral, que é t igual a 90 menos 90,3x. A partir dessa expressão nós podemos determinar qual que é a condução, a taxa de condução de calor na parede. A gente poderia derivar a equação, eu acabei resolvendo novamente aqui, tá? Sem substituir os valores. Portanto, a condução na parede, a taxa de transferência de calor por condução na parede, vai ser menos Ka vezes derivada da temperatura com relação a x. Isso daí é igual a menos K vezes A vezes C1, que dá K vezes A, H, T1 menos T infinito sobre H, L mais K. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que a taxa de condução de calor na parede é 7.389 watts, ok? Então, essa é a resposta da letra C. Eu espero vocês para o próximo vídeo, em que a gente vai começar a falar um pouco sobre resistência térmica de contato, ok? Então, até o próximo vídeo.